Mais uma vez, feliz sábado para a igreja. Vamos fazer oração? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor porque nós podemos sentir o Teu Espírito a passear entre nós, através de cada louvor que é cantado, através de cada oração e de cada mensagem que é dita aqui. Nós pedimos que nesse momento o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ajude a ouvirmos a Tua voz, a sentirmos a Tua presença. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia juntos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era um homem herói valoroso. Naamã, irmãos, Naamã, vamos conversar um pouquinho sobre Naamã. Quem era Naamã? Quem era Naamã? A Bíblia diz que Naamã era capitão do rei da Síria. Síria, um império, irmão, um domínio. Era um império tão poderoso que havia acabado de fazer uma guerra com Israel e havia vencido. Era um império tão poderoso que desta batalha com Israel, ele levou cativos para a Síria, muitos escravos para a Síria. Estamos falando de um exército poderoso. Naamã era ministro da guerra. Naamã era ministro das forças armadas. Naamã, irmão, era um homem essencial para a Síria. E a Bíblia diz que Naamã era um grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria. Era um homem muito importante, era um homem de muito respeito, era um herói valoroso. Então a própria Bíblia narra a biografia de Naamã, dizendo quem era Naamã e mais, diz que por ele, Deus, o Senhor, Yahvé, dera livramento aos sírios. Estamos falando de um homem poderoso, estamos falando de um homem que era fundamental para a Síria, Naamã, inimigo do povo de Israel. Comandou o exército da Síria numa guerra contra Israel, levando despojos de Israel, levando cativos para Israel. Mas a história de Naamã não se resume apenas a ele. Não se resume apenas a Naamã. Se você prestou atenção à leitura que nós fizemos, eu contei a história de Naamã quase completa. Eu contei a história de Naamã, irmã, quase inteira, só faltou um detalhe. Alguém lembra? Alguém prestou atenção no detalhe que ficou faltando na biografia de Naamã, da qual eu não falei? A Bíblia diz que Naamã era tudo isso, porém leproso. Tudo isso. Naamã era, porém Naamã era leproso. E aí entra, irmão, a heroína da história. E esta agora vai ser o centro da narrativa de Naamã. A heroína, aquela pessoa que mudou a história de Naamã, que mudou o curso de Naamã. Se você conhece um pouquinho da lepra, da forma como a Bíblia trata a lepra, você vai ver que a lepra era incurável, não tinha cura. Não tinha cura. Era chamado dedo de Deus. Era uma doença terrível. E aí entra agora, irmão, uma menina. Uma desbravadora. Uma menina ali de seus 12, 13 anos. Entra na vida de Naamã. Versículo 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre essa menina? A Síria vai lá em Israel, vence a guerra e leva essa menina embora. Amigo, se você for parar para pensar na gravidade disso tudo, eles raptaram aquela menina e outras. Eles levaram pessoas, mulheres, tiraram aquelas pessoas da vida delas. Acabaram com a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas perderam tudo. Aquela menina perdeu seus pais.
Aquela menina perdeu seus amigos, perdeu sua pátria, perdeu o seu mundo conhecido, para recomeçar a vida agora, em um lugar totalmente diferente, em um lugar avesso, um lugar de inimigos. Naamã, irmão, ele foi o algoz da vida daquela menina. Ele foi o inimigo master da vida daquela menina. É como nas revistas e nos desenhos de herói, ele foi o inimigo, esqueci o termo. Existe um termo aí para um vilão. Ele foi o vilão da história daquela menina. O vilão, ele raptou aquela menina. Aquela menina, imagina, irmão, aquela menina, aquela moça, deve ter tido muito trauma, muito rancor, nascido no coração daquela menina. Muita coisa, como é que mentiram da minha casa, da minha família. E o pior, ela foi trabalhar onde? Dentro da casa de Naamã. Ela começava, eu imagino que ela olhava, ela tinha que se deparar com seu vilão, com o inimigo da sua vida a todo momento. A todo momento passava aquele que comandou, então, o exército para tirá-la dos seus pais, roubá-la da sua vida, e ela tinha que estar vendo, servindo aquele homem. Nós vemos nessa história, irmãos, muitos milagres, mas existe um milagre que nós não percebemos, que é um milagre muito forte que está aqui. Antes de Deus curar Naamã, Deus teve que começar uma cura no coração daquela menina, para que aquela menina não deixasse nascer e crescer no seu coração um ódio, um rancor por aquelas pessoas que acabaram com a vida dela. Deus teve que trabalhar na vida daquela menina, talvez para que aquela menina perdoasse o seu inimigo, o seu vilão. Então, antes de todo milagre poderoso, visível que você pode ver, um milagre secreto estava acontecendo no interior do coração daquela menina, para que ela fosse curada de toda mágoa, de todo rancor que aquela situação poderia trazer para ela. Como é que está a tua vida, irmão? Você tem motivo para ter ódio, rancor, amargura de alguém? Deus quer curar você, Deus quer libertar você, Deus quer tirar essa mágoa, essa amargura do seu coração. Deus quer tirar. A Bíblia diz que Naamã era o quê? Leproso. Leproso. Tudo que Naamã era, tudo que ele conquistou acabou com a lepra. E não tinha o que Naamã fazer. Tudo que ele conquistou, irmão, acabou com a lepra. Ele não podia usufruir, enquanto vida, de tudo que ele tinha. E o seu tempo de vida era rápido, porque a lepra, irmão, dependendo do tipo da lepra, também era mortal. Era mortal. O que é que aconteceu na vida de Naamã? E qual foi a virada na vida de Naamã? 2 Reis, capítulo 5, 3 a 5. Não feche sua Bíblia. 2 Reis 3 a 5. A Bíblia diz o seguinte: E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta, quem está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Irmão, olha que interessante. Aquela menina no meio daquela casa, no meio daquela situação, vendo tudo aquilo ali, ela diz assim: eu conheço um profeta em Samaria, eu conheço um profeta em Israel, e esse profeta pode curar o meu Senhor, esse profeta pode restaurar o meu Senhor da lepra, esse profeta pode dar ao meu Senhor a vida dele de volta. Eu conheço um profeta que sara, eu conheço um profeta que cura, eu conheço um profeta, irmão. Você conhece o profeta que cura, irmão? Sinceramente falando, analisando no teu coração, você conhece o profeta que sara, você conhece o profeta que salva. Aquela menina conhecia o profeta,
E aquele profeta, irmão, poderia salvar Naamã, poderia restaurá-lo da sua lepra, poderia devolver a vida de Naamã de volta. O profeta que a menina conhecia, poderia restaurar a vida de Naamã. E a menina diz assim: eu conheço um profeta, existe um profeta em Samaria que pode curar o meu Senhor. Irmão, diante daquela palavra daquela menina, olha a atitude de Naamã, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então foi Naamã, versículo 4, e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou. Quem, irmão? Está acompanhando na leitura, versículo 4, capítulo 5, versículo 4. Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Você não percebeu nenhum problema nisso aí, não, irmão? Naamã vai para o rei dele, diz assim: Senhor, olha, sabe o que é que a menina me falou? Eu não lembro, sinceramente eu não lembro, que quando nós tínhamos uma decisão crucial para tomar na igreja, ou construção da igreja, ou qualquer outro assunto de forma importantíssima, a gente tenha chamado o ministério infantil para ajudar a tomarmos a decisão. Alguém lembra? Eu não lembro. Na comissão, José Marcos? Não, nenhum. A gente não chamou os aventureiros? Tá. Nem os meninos de bravador, 12, 13 anos? Por que a gente não chamou? Porque você na sua casa, quando você tem uma decisão importantíssima para tomar, você não chama seu filhinho de 10 anos e diz: olha, o que é que tu acha desse problema aí? Você não chama por quê? Irmão, vamos ser sinceros, a gente não chama porque a gente não tem confiança no conselho de uma criança, porque a criança ainda não é experimentada na vida, não é assim que acontece? A criança, ela não sabe os trâmites. Naamã, ele escuta o conselho de uma criança. Lembra quem era Naamã, irmão? Lembra que a gente conversou sobre Naamã? Aí Naamã, a menina fala, Naamã vai até o rei dele e diz: a menina falou. Uma menina falou. E mais do que isso, a menina era de onde? De onde era a menina? Que a Bíblia faz questão de dizer. A menina era? Lembra que a Síria lutou e venceu quem? Aí a menina era de uma nação derrotada. Dois problemas, era uma criancinha e de uma nação derrotada. E Naamã agora começa a dar ouvidos a esta criança. Começa a dar ouvidos a essa criança. E a Bíblia diz, versículo 5: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Eu fui tentar entender essa quantia de valor que Naamã levou. 10.000 talentos de prata, 350 quilos de prata, tá? 6.000 ciclos de ouro, 62 quilos de ouro, fora roupas que era caríssima. Aí eu fui no senhor Google hoje de manhãzinha, falei: deixa eu olhar aqui o preço do grama do ouro. Preço do grama do ouro: R$ 633,87. Alguém quer fazer o cálculo para mim de quantos dá? 62 quilos de ouro. O quilo do ouro, R$ 634. Se alguém quiser fazer, irmão, faz aí para mim, que eu sou ruim de geografia, não consigo fazer cálculo nenhum. Então, se vocês quiserem fazer esse cálculo para mim aí, por favor. Então, façam para mim aí, por favor. Esse negócio de geografia nunca foi comigo, então, por favor. Depois do cálculo, você me fala. Tá certo? Irmão, aí Naamã escuta a menina. Ele suspende toda a sua agenda, porque a menina falou. Aí ele vai gastar o tempo dele, de vida, que já é pouco. Ele vai, irmão, agora, gastar dinheiro na travessia, na viagem, gastar dinheiro na viagem, que ele foi, levou muita gente com ele, e ele leva essa quantidade exorbitante de dinheiro. Alguém calculou? Essa quantidade exorbitante de valor em presentes.
porque uma menina falou. Você começa a imaginar, irmão, eu leio a Bíblia, e eu começo a me imaginar na cena, e eu confesso a vocês que eu fico pirando com esse negócio aí, ó. Aí a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: por quê? O que levou Naamã a fazer tudo aquilo ali por causa de uma menininha com um lenço amarelo? Por quê? Como é que um homem tão poderoso, ele para a vida dele, ele investe todo esse dinheiro para ir para uma terra inimiga, que ele poderia até correr risco de nem voltar, por causa do conselho da menina? Porque a menina falou que conhece o profeta. Sabe o que eu começo a imaginar, irmão? Começo a imaginar o seguinte: que aquela menina falou com tanta convicção, do Deus de Israel, do profeta que curava Israel, que aquele homem tão poderoso, que já tinha escutado palavras de reis poderosos, não pôde deixar de acreditar na convicção que ele via nas palavras e no olho daquela menina. Era muita certeza de que ele iria ser curado. Não restava dúvida. Não tinham como duvidar. Ele olhava para aquela menina e dizia: não, ela está certa do que ela está falando. O profeta cura. O Deus de Israel sara, restaura. Eu tenho que ir. Convicção. Você conhece o profeta, irmão? Você conhece o profeta que cura, que sara? Isso tem trazido convicção às tuas palavras, à tua vida, às tuas ações. O profeta, quando as pessoas olham para você, as pessoas dizem: eu posso ser desbravador, porque no desbravador, lá, eles conhecem o profeta que sara. Eu posso ir para a igreja adventista, porque na igreja adventista existe um Deus que salva. Essa convicção tem tomado conta das suas palavras e do seu olhar, irmão. Ele olhou para aquela menina e disse: não tem como. Ela está certa, o profeta de Israel cura. E foi essa cura, irmão. Eu acredito numa conversa que eu imagino na minha mente, aquela menina dizendo assim: Senhor, eu acredito. Também porque o meu Deus, o profeta, ele curou o meu coração, cheio de mágoa, cheio de rancor que eu tinha pelo Senhor. Antes de curar o Senhor, aquele profeta me curou. Você já conhece a história, irmão? Naamã chega diante do rei de Israel. Abra sua Bíblia agora, continue, versículos 6 e 7. Versículo 6, versículo 7. Ele vai para Israel. Há um profeta, ele não sabe quem é o profeta. Ele vai procurar a pessoa mais óbvia, que com certeza conhecia o profeta. Se existe alguém que conhece o profeta, é o rei de Israel. Versículo 5. Desculpa, versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. O rei de Israel se desesperou, irmão. O rei de Israel, irmão, ele ficou louco. Quando ele recebeu aquela carta, ele perdeu o chão debaixo dos pés dele. Sabe por quê? Porque ele não conhecia o profeta. Não conhecer o profeta traz desespero. Nós pastores, nós somos chamados para fazer muitas coisas ruins e tristes, coisas que o nosso espírito repugna, e uma delas é um sepultamento. Nosso espírito, quando alguém liga para a gente e fala de fazer um sepultamento, mas nós somos obrigados a ir. Em um sepultamento, nós olhamos e sabemos quem conhece o profeta e quem não conhece o profeta. Nós reconhecemos quem conhece e quem não conhece o profeta. Quem não conhece o profeta
desespera. Quem não conhece o profeta, ele perde o chão debaixo dos seus pés. Quando nós perdemos nossa mãezinha esse ano, um dos meus irmãos, das nossas irmãs, ela chegou para mim e disse: Rony, a nossa mãe acabou. A nossa mãe acabou. Mas a minha irmã colocou ontem nas redes sociais dela a foto da minha mãe e dizendo, com dizeres dizendo assim: ansiosa pela volta de Jesus. E a foto da minha mãe. Você conhece quem conhece o profeta? Você visualiza quem conhece o profeta? Quem conhece o profeta não desespera. Quem conhece o profeta tem esperança. Amém, irmãos? Amém. Você já conhece a história, irmão. Naamã é curado, ele duvida, ele é curado e ele volta para sua casa. O nosso tema não é Naamã. Eu quero falar hoje da menina. E você já conhece, depois a gente fala da cura de Naamã. Mas Naamã, ele é curado e ele volta para a sua terra curado. Começa a imaginar, irmã, a alegria da esposa e dos filhos de Naamã recebendo seu pai agora de forma sadia. Começa a imaginar agora a cena, irmão, aquele homem chegando em casa, totalmente saudável e bem. A alegria, não era apenas a saúde, era a vida de volta que estava sendo entregue a Naamã. Mas Naamã fez um pedido estranho. Naamã, ele fez um pedido, irmão, que foi no mínimo muito estranho. Olha o pedido que Naamã fez aqui, ainda no capítulo 5. Olha o pedido que Naamã fez. Preste atenção. Preste atenção. Versículo 17. E disse Naamã: se não queres, deste a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã se converte. Amém, irmão? Mas olha o pedido que Naamã faz: me deixa levar das terras de Israel para a Síria. Por que Naamã pediu isso? Você já parou para pensar por que Naamã pediu isso? Agora imagina, ele pediu para fazer holocausto diante de Deus. Ele pega aquela terra e prepara um lugar especial para aquela terra. Faz um lugar, faz uns monumentos especiais. E aí quando ele ia adorar a Deus, ele ia e se ajoelhava ali naquela terra, e orava e buscava a Deus naquela terra, naquele lugar. Você já parou para se perguntar o porquê ele fazia isso? Deus precisa disso para ser adorado? Não. Mas qualquer pessoa que visse um dos homens mais conhecidos da Síria, mais famosos da Síria, quando visse aquele homem prostrado naquela terra, adorando, ia fazer uma pergunta. E que pergunta era essa? Que pergunta era essa? Alguém pode falar? O que é que isso significa? Naamã, por quê? Por que tu chega nessa terra e tu se ajoelha e tu ora? Por quê? O que é que Naamã ia responder, irmão? Naamã ia dizer o quê? Essa aqui é a terra de Israel. Em Israel há um profeta que cura. O Deus de Israel, Ele cura, Ele restaura. Eu estou nessa terra porque foi nessa terra que eu fui curado. Aquela terra não era apenas para Naamã adorar. Aquela terra era para Naamã testemunhar. Porque Naamã foi curado. Naamã foi salvo, e quem é curado, quem é salvo, agora tem que fazer o que, irmão? Testemunhar. Nós passamos a semana inteira com esse lenço. Quem andou a semana inteira com lenço? Semana do lenço, quem foi? Tiver as mãos. Quando você anda com esse lenço, você chega, nunca ninguém lhe viu com esse lenço.
Aí você passa uma semana indo para a sua sala de aula com esse lenço. Você passa a semana inteira indo para o seu trabalho com esse lenço. Indo para a academia com esse lenço. Todo lugar que você vai, esse lenço. Uma pergunta alguém tem que fazer. Qual é a pergunta que alguém tem que fazer? Que lenço é esse? O que é que isso significa? Agora é a tua vez. É a pergunta que nós gostamos de responder. Agora você vai dizer: o que é o Clube de Desbravador? O que é que o Clube Desbravador fez por você? Você não vai dizer que o clube é mundial, presente em 229 países. Você não vai falar o que é que significa os símbolos. Você vai dizer o que é que o clube fez por você. O que é que Deus, usando o clube, fez por você. É isso que você vai dizer. É isso que você vai dizer. Quando você vem aqui e conhece o profeta, que você chega diferente na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, alguém vai perguntar para você: o que é isso? O que é que isso significa? Aí você agora vai responder: o que é que o profeta fez por você? Você vai dizer: o que o profeta fez por você. É tudo que nós queremos. Que alguém chegue para nós e pergunte o que esse lenço significa. Que alguém chegue para nós e diz: o que é que a mudança da tua vida significa? O que é isso? É a nossa vez de entrar. É a nossa vez de falar do profeta que nos curou, que nos salvou. Quando eu vi essa história, eu lembrei da história de uma menina. Só uma menina. Essa menina conheceu a igreja, conheceu o clube, seus 12, 13 anos. E eu tive a alegria de conhecer essa menina. Ela entrou no clube, só que na maioria dos casos, e os nossos clubes lidam muito com isso, a igreja lida muito com isso. Quem não é da igreja, quem não conhece o profeta, faz oposição, não quer. Quem não é da igreja não quer que outras pessoas sejam. Quem não conhece o profeta não quer que outras pessoas conheçam. E Jesus falou isso: quem não é comigo espalha. A família dela nunca entendeu. E para que ela batizasse, ela morava junto com seus avós, e para que ela batizasse, ela criou um jeito. Ela disse: olha, eu moro com meu avô, mas eu vou morar com minha mãe. Eu vou sair da casa dos meus avós e vou para a casa da minha mãe, porque eu não posso batizar. E ela foi. E lá ela batizou. E aí ela batizou. Um tempo voltou para casa dos seus avós, e oposição e coisa. E das muitas frases que ela ouvia, o seu avô e outras pessoas chegaram para ela e diziam: olha, onde o galo canta, ele janta. Entendeu? Já que você não trabalha e nem estuda no sábado, deveria não comer no sábado. Uma criança, um adolescente, permaneceu firme. Sua mãe batizou, todos os seus irmãos batizaram. Sua irmã é esposa de um pastor lá no Maranhão, faz um lindo trabalho. Uma certa vez, estava numa pizzaria com portagem,
nessa pizzaria existia uma moça. Eu vi aquela moça ali. E por alguma razão, o Espírito Santo me disse: olha, é ela. Eu olhei para um amigo meu e disse: Rosnaldo, hoje pastor na Paraíba, está vendo aquela moça ali? Eu vou namorar e casar com ela. E eu casei com a menina. Com aquela menina que disse sim para Deus. Amém, irmãos? E tudo que você conhece da imagem pastoral do pastor Ronaldo foi porque uma menina disse sim. Desbravadora disse sim. Hoje ela tem sobrinhos, sobrinhas, que estão sendo criados no caminho de Deus. A sua família conheceu a Deus porque primeiramente ela disse sim. Quando nós vamos sair de um distrito, e aí está eu e ela conversando, os irmãos despedindo, está eu e ela perto, os irmãos olham para ela e dizem assim: Geu, não vai embora não, Geu, a gente gosta tanto de você, Geu, a gente lhe ama. E eu do lado: mas Geu, a gente lhe ama, a gente gosta tanto de você. E eu lá. Aí tem uns engraçadinhos que ainda falam assim: pastor, o senhor pode ir, mas Geu fica. Uma desbravadora disse sim. Desbravadora disse sim. Família inteira, descendências de família. O que é que Deus pode fazer com um sim seu? Deus mudou o império da Síria. Um nome poderoso. Deus quer mudar a tua família. Deus quer mudar a tua descendência com um sim. Quem quer dizer sim para Deus? Quem quer conhecer os profetas de Deus? Amém? Profeta que sara, profeta que cura. Nós vamos cantar uma música agora, enquanto o Ministério de Louvor vai cantando. Ou clube. Eu vou sair, eu vou me preparar para o batismo, tá bom? Vamos fazer oração antes disso. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai amado, porque o profeta nos curou, o profeta nos sarou. Hoje nós temos a esperança da salvação, porque o profeta de Israel que cura, que sara, ele atuou na nossa vida. Mas, Pai amado, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a estarmos mais perto desse profeta. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a nos entregarmos totalmente a esse profeta. Nós pedimos ao Senhor, Pai amado, que o Senhor nos ajude, Senhor, a confiarmos a nossa vida a este profeta. E que essa convicção, esse amor pelo profeta seja tão forte na nossa vida, que a gente, Senhor Deus, quando falar, que o nosso falar seja tão forte que as pessoas possam ver o Teu amor através das nossas palavras e da nossa convicção. Que a nossa vida seja igual ao lenço desbravador, Senhor Deus, que chama a atenção das pessoas, para que as pessoas perguntem o que isso significa, para que nós possamos finalmente falar do Deus que sara, do Deus que cura. Fica com cada um de nós. Se concede a Tua bênção, a Tua graça. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.